Graça e paz. Vamos refletir o texto de Mateus 7, versículos 13 e 14, que diz o seguinte: Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida eterna, e são poucos os que acertam com ela, os que entram por ela. Esse texto relata um momento decisivo no Sermão do Monte, onde Jesus sintetiza seus ensinamentos morais em um imperativo de escolha radical entre dois destinos. Jesus exorta seus discípulos a entrar pela porta estreita e o caminho apertado, que conduz à vida, alertando contra o caminho largo da perdição. É uma chamada ao discipulado radical, exigindo renúncia, obediência e sacrifício, em contraste com o caminho fácil e popular da perdição, enfatizando que poucos encontram a verdadeira salvação. O texto serve como a aplicação final do Sermão do Monte, Mateus capítulos 5, 6 e 7. Após expor os valores do reino, Jesus confronta seus ouvintes com a necessidade de uma decisão individual. O contraste é estruturado em pares opostos: duas portas, dois caminhos, duas multidões, muitos versus poucos, dois destinos, perdição versus vida. No versículo 13, Jesus diz: Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos que entram por ela. A palavra grega utilizada por Mateus para a porta estreita indica uma entrada restritiva, difícil. Representa o requisito exclusivo da fé em Jesus e a aceitação de sua justiça, rejeitando a autojustiça e a crença fácil. A porta estreita refere-se a algo que causa pressão ou dificuldade para passar. Teologicamente, representa o início da jornada cristã, ou seja, o arrependimento e o reconhecimento de que Jesus é o único acesso ao Pai, conforme João 14,16, onde Jesus afirma que ele é o caminho, a verdade e a vida. A porta larga e o caminho espaçoso representam a vida de conveniência, prazeres mundanos e valores contrários aos de Deus, que é o padrão popular, por onde muitos entram. Entrar no reino de Deus exige deixar para trás o eu, a carne e o pecado. No versículo 14, Jesus diz: Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos que acertam com ela. São poucos os que entram por ela. O caminho após a porta sugere aflição, pressão ou dificuldades. O termo grego utilizado por Mateus para apertado compartilha a raiz com tribulação, significando que
Este caminho exige renúncia e fidelidade constante sob pressão. Seguir a Cristo envolve compromisso contínuo, renúncia e, às vezes, sofrimento, não sendo nada fácil. O discipulado não é apenas uma decisão inicial, mas uma caminhada contínua de renúncia, obediência e santidade. O fato de poucos acertarem com ela a porta não indica uma limitação por parte de Deus, mas a resistência humana em aceitar as condições de renúncia do Evangelho. Resumindo, o texto que lemos diferencia o discípulo da multidão. Enquanto a multidão busca Jesus por milagres, sinais ou curiosidade, o discípulo aceita a exclusividade do caminho apertado. Na prática, isso significa não seguir a maioria apenas por conveniência social ou emocional, mas por uma decisão individual e consciente de seguir a Cristo. A porta estreita implica que não podemos carregar certas bagagens. No contexto atual, isso se traduz, primeiro, em rejeitar a ideia de que todos os caminhos são iguais, ou que a verdade é fluida. Segundo, em uma cultura de gratificação instantânea, o caminho apertado exige disciplina, jejum e oração para manter o foco nas prioridades eternas. E terceiro, o discipulado não é medido por clamores religiosos, Senhor, Senhor, mas pela obediência prática e produção de bons frutos. O caminho estreito é trilhado através de ações que refletem o caráter de Deus, e não apenas por adesão intelectual a doutrinas. Mas como aplicar este ensino ao discipulado hoje? Primeiro, o caminho largo hoje é o fluxo do algoritmo. As redes sociais tendem a nos empurrar para o que é popular, fácil e validado por curtidas. Nesse contexto, o discípulo deve ter a coragem de ser cancelado ou ignorado por sustentar valores cristãos, como o perdão ou o amor ao próximo, que contradizem a opinião da maioria digital. Segundo, o caminho é apertado porque exige foco e vigilância. A economia da atenção tenta nos manter em um estado de distração constante. O discípulo deve manter disciplinas espirituais, leitura bíblica profunda, meditação e oração silenciosa, em um mundo que recompensa a superficialidade. Escolher a porta estreita é muitas vezes escolher desligar as notificações para ouvir a voz de Deus. Terceiro, a cultura moderna sugere que cada um tem sua própria verdade, mas Jesus afirma que existe um caminho específico para a vida eterna.
O desafio do discípulo é manter a convicção bíblica sem cair na arrogância, mas também sem ceder ao compromisso com o erro, apenas para ser aceito. Isso significa viver a verdade com amor. E por último, o maior obstáculo para entrar pela porta estreita é o eu. A cultura atual incentiva a autoestima acima da autonegação, enquanto o caminho de Jesus exige que o eu morra para que ele viva em nós. Pense nisso e renove a sua relação com Deus, testemunhando ao mundo que você optou pela porta estreita, que é Jesus. Deus é fiel. Amém.